irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje parece que o friozinho chegou, né? Glória a Deus. Vai esfriar mais ainda, pelo jeito. Não voltou ainda. Chegando ainda. Mas já tá friozinho. Tá chegando. A diaconisa já tá no Alasca. Mas amém, irmãos. Glória a Deus que o Senhor faz tudo da maneira correta e maravilhosa, né? Bem, o tema de hoje é Cristo no arrebatamento, né? A missão, o propósito de Cristo no arrebatamento. Quer dizer, uma parte, né? Vamos dar uma pincelada para caber na nossa aula de hoje, de uma hora e pouquinho. Bem, anotem aí. Cristo no arrebatamento. Vamos colocar dois tópicos também. Hein? Vamos colocar dois tópicos, que é condutor e galardoador. Condutor e galardoador. Os dois temas. Os dois tópicos para o... Amém? Notado. E galardoador. Condutor, por quê? Ele, na encarnação, né, e na redenção, ou seja, ali na ressurreição, ele veio para nos revelar o Pai, para pagar o preço do nosso resgate, para nos salvar, interceder por nós, e agora ele vem nos buscar, nos conduzir, né, a um lugar tão especial que ele preparou para você. Bem, se eu não deu glória a Deus, então eu vou falar para o lugar que ele preparou para mim. Amém, irmãos? Amém. Ele virá para nos conduzir, para morar em um lugar que ele preparou para vós. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí comigo em 1 Tessalonicenses. Tem alguns que têm dificuldade em achar esse livro. Ele fica aí antes de 2 Tessalonicenses. Então, para te ajudar aí, para facilitar. Encontrar o livro de 1 Tessalonicenses. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Vamos ler aí o capítulo 4, versículo 13 em diante. Amém? Acompanhe na leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Glória a Deus. Hein? Interessante, né? Quem estava no culto de domingo aqui na igreja, aqui na missão? Interessante que o pastor ele ministrou um pouco da aula passada e já deu spoiler dessa aula. Que benção, irmão. Fico muito feliz com isso. A gente vê a testificação do Espírito, né? Com o estudo e também com a mensagem que o pastor trouxe na ceia. E glória a Deus por isso. Amém? Então nós lemos aqui, irmãos, apóstolo Paulo a igreja de Tessalônica acerca do, né? Porque o povo, alguns estavam com pouca esperança, podemos dizer assim. Outros não entendiam acerca daqueles que morreram e aqueles que poderiam ser arrebatados. E aí ele vem ensinar. Mal sabia ele que essas instruções que ele estava dando para a igreja lá era para nós, né? Porque eles estão dormindo em Cristo. E nós ainda estamos aguardando o arrebatamento. Amém? E o Senhor irá nos arrebatar como um piscar de olhos. Amém, irmãos? Amém. Não é amém não, irmão. O arrebatamento não será como um abrir e fechar de olhos. É a transformação do corpo, que assim será. Amém, irmãos? Amém? A gente vai ler também essa passagem logo mais para a gente entender. Eu só fiz essa pegadinha, vamos dizer assim, porque muitas vezes as pessoas confundem mesmo, né? Fala que o arrebatamento será como um abrir e fechar de olhos, como um piscar de olhos, não é isso? Depois a gente vai ler, está aqui no nosso cronograma. É que confunde, né? Porque ele fala assim, que o Senhor virá como um ladrão à noite. Ou seja, ninguém está esperando. Quando você está na sua casa dormindo, você espera, fala, opa, peraí, acho que hoje vai vir um ladrão me roubar. Você já parou e pensou assim? Eu vou ficar atento aqui na janela, na porta, com a minha espingarda, soltar os pitbull, porque hoje acho que vai vir um ladrão me roubar. A comparação que ele faz do arrebatamento é isso. É como um ladrão que vem à noite, que você não espera. E quando você menos espera, ou acorda, ou quando chega, você percebe que algo daquela casa foi levado. E assim será o arrebatamento. Muitos não esperam, mas quando alguns voltarem para casa, vão ver que algumas coisas foram levadas. Ou melhor, algumas pessoas foram levadas. Eu ouvi um aleluia porque eu acho que é alguém que vai subir. Glória a Deus. Você vai ser um desses que o Senhor, quando vir a casa, irá levar ou vai ficar para contar a história? Ah, eu não sei. Temos que saber, irmãos. A palavra diz que nós temos que viver hoje como Jesus fosse voltar amanhã, ou seja, está preparado. Por quê? Ele não vai vir como um ladrão à noite. Ele vai vir buscar de repente. Porém, a igreja não será pega desprevenida. Nós não seremos pegos desprevenidos. Porque na própria palavra dele, ele já deixou indícios, sinais, que serão aquilo que antecede a sua vinda. Os princípios das dores, né? Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, pestes, calamidades, a terra gemeria de dor, sinais no céu. Ninguém está vendo nada disso hoje em dia, né? É só abrir o noticiário que você vê lá, filho mata o pai por herança. Pai matou o filho porque era viciado em droga. Guerra, Rússia, Ucrânia, Irã, Israel.
Estados Unidos. Você tem ouvido isso? Rio de Janeiro. Né? Guerras civis, como a gente tem no nosso país. Na África, os países sempre em guerra civil. Você tem escutado isso, sim ou não? Sim, sim ou não, irmãos? Sim. Então quer dizer que o Senhor está te alertando, que Ele está voltando. Ele já nos alerta para não sermos pegos desprevenidos. Porém, mesmo Ele nos alertando, muitos serão pegos de surpresa. No fim dos tempos, amor de muitos se esfriaria. Sim ou não? Sim. Hoje mesmo seria um culto de estudo da palavra onde deveria ser um dos mais cheios. Mas muitos não conseguem, não é nem que não querem, às vezes não conseguem ter força e ânimo para vir. E vamos ser honestos, de repente você mesmo hoje pensou 2 vezes em vir. Pensei 4 vezes. 4. Por quê? Tô cansado, é uma terça-feira à noite, já começou minha semana na correria, tô trabalhando, está frio, de repente a imunidade cai, tá gripado, né? Tá com resfriado, e isso faz a gente pensar várias vezes antes de vir no estudo, antes de vir no culto de oração, no culto aberto. Só que isso vai fazer com que a gente venha se esfriar. Vai a cada dia se esfriando mais. O nosso estudo mesmo, quando a gente começou há 4 anos atrás, a gente ficou com longos meses com aproximadamente 40 alunos. Porém, alguns foram ficando pelo caminho. Hoje a gente está na metade, vamos dizer aí, né? Entre 20 e 24. E glória a Deus que você faz parte desse número. Porque quando Jesus, após a sua... ele ter ressuscitado, ele ainda andou com os discípulos 40 dias. 40 dias andando com os discípulos, ensinando, pregando, fazendo milagres. E alguns instantes antes dele subir ao céu, ele fala mais uma vez o que ele já havia dito quando estava com os discípulos, e reforçando uma profecia, ele fala: ei, fiquem aqui, não se ausenta daqui. Aonde eles estavam, na casa de oração, no tabernáculo, no lugar santo ali, vamos dizer dessa forma. Ele falou: permanecei aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. 500 pessoas reunidas. Quando Jesus, que havia morrido, ficou 3 dias no sepulcro, ressuscitou, andou, ensinou, curou, fez milagres. Irmãos, 500 pessoas viram tudo isso. E aí ele fala: permanecei aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, vamos ser racional agora, nem espiritual. Você conhecer uma pessoa que morreu, ficou 3 dias sepultado, ressuscitou, caminhando com você, falando com você, vendo os milagres que essa pessoa está fazendo. Ele fala: fica aqui, não sai daqui. Irmãos, teria alguma dúvida para você fazer algo contrário a isso? Do que ele pediu? Porque é algo maravilhoso. Você ter o seu mestre andando com você, ele morreu, ressuscitou, continuou andando. Ele fala: só fica aqui. Não sai daqui. Vamos supor, fica aqui na Missão Brasil, em Santa Isabel, não sai até que sejais revestidos de poder. Aí sim você sairá, porque será minha testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria e nos confins da terra. Quantos ficaram, irmãos? Quantos ficaram na descida do Espírito Santo em Pentecostes? Vocês lembram? Não? Vai em Atos então, vai. Atos, capítulo 1. Vamos lá. Alguém lê para nós Atos capítulo 1, versículo 15. Bem forte aí. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos
discípulos e disse: estavam cerca de 120, o número dos homens reunidos. Quantos? 120. De quantos que eram para estar? 500. Ah, pastor, mas você não está escrito 500 aí, você está viajando. Tá bom, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Anota isso, irmãos, para vocês não esquecerem. Eu sou ruim de decorar, irmãos, então eu gosto de anotar. Então anotem também. Alguém lê 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 4, 5 e 6. O 7 também. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quantos? 500 irmãos, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Só até aí, tá bom. Irmãos, aqui está falando sobre a ressurreição. Então ele fala, apareceu para Cefas, no caso é Pedro, não sei se vocês têm esse entendimento, Cefas, Pedro, tá? É Pedro. Fala, aparece para Pedro, depois para os apóstolos, e depois andou ali, apareceu para quantas? 500 pessoas, 500 discípulos. E aí, no final dessa caminhada, ele fala, ei, vocês permanecei aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Está em Atos 1, isso aí também. Está lá em Lucas 24, Isaías 44, Joel 2. Ele vem reforçando isso. Fala, não sai daqui. Eram para ser 500 discípulos cheios do Espírito Santo, naquele dia de Pentecoste. Se 120 já fizeram um estrago no inferno, imagina se fossem os 500. Imagina, irmãos. Eu não lembro exatamente, agora me vem à memória. A palavra diz, acho que um tem a força de 1000, é isso? E 2 de 10.000? É isso, quem lembra essa passagem? Alguém lembra? Se alguém puder pesquisar, tem algo assim. Imagina, irmão, se você está com o Senhor, se um tem a força de 1000 e 2 de 10.000, olha aí, vai somando a cada pessoa 10 vezes mais. Imagine os 120 e depois os 500, quanto não seria? É muita força, é muito poder, a autoridade do Senhor. Amém? Então, se o Senhor falar algo para você, permaneça. Fique firme naquilo que o Senhor falou. Por que eu falo isso? Eles andaram ali esses 40 dias com Jesus. Jesus fala isso e subiu aos céus. Aí, irmãos, eles ficaram aproximadamente uma semana até o cumprimento da promessa. Aproximadamente 7 dias, irmãos. É aproximado. Por quê? É quase certo isso. Porque da Páscoa, Jesus ressuscitou em que dia, irmãos? No dia de? Domingo do quê? Da Páscoa. Festa judaica. A próxima festa é Pentecoste. Pentecoste que significa o quê? 50 dias. 50 dias após a Páscoa. Então, na verdade, ali, Jesus ressuscitou, andou 40 dias e eles tinham ali entre 7 a 10 dias para se manterem firmes até o Pentecoste. E em 7 a 10 dias, mais da metade abandonaram. Mais da metade se esfriou. Eram para ter 500, ficaram 120. O restante não aguentaram esperar. Vamos arredondar nem os 10 dias. E às vezes a gente fala, não, Deus está atrasado, está demorando muito.
Para eles foi 10 dias, às vezes para nós é um ano. Eles não aguentaram 10 dias. Você consegue aguentar quanto? Fala assim, o suficiente para a promessa se cumprir. É isso que tem que ser. Por isso que ele fala, esteja preparado hoje, como se ele voltasse amanhã. Porque a gente não sabe o dia que ele vai vir, nós não sabemos o dia que ele irá cumprir as suas promessas em nossas vidas. Eu não sei, você não sabe, então nós temos que estar preparados hoje para receber elas. Amém, irmãos? Seja a promessa que ele te fez individualmente, seja a promessa que ele fez para a igreja. Promessa para a igreja. Estamos falando dela agora, arrebatamento. A sua promessa individual pode ser inúmeras. Uma porta de emprego, uma pessoa salva, liberta, a cura. Eu não sei qual é. Mas ele fala, permanece firme. Amém, irmãos? Permanece firme. Por quê? É através disso que ele vai vir e vai te conduzir para ir morar com ele. Amém, irmãos? Então permanece firme. Permanece ali pronto. Porque ele vai vir buscar. Ele prometeu, sim ou não? Sim. Jesus cumpre ou não cumpre? Sim. Então nós temos que cumprir também. Estar pronto. Um exemplo clássico também está lá em Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Quem são as 10 virgens, irmãos? Nós. Sim, podemos ser nós, mas que nós? Que nós é isso? A igreja? O que mais? Quem é, irmãos? Chuta aí, irmãos. Ou todo mundo acha que é a igreja? Não está errado não, tá? Mas é mais profundo. Ninguém? Então, os irmãos em Cristo. Opa, tá chegando onde eu quero aí. É o quê? Amigo da noiva. Ou no caso, por ser feminino, amiga, né? Mas faz sentido. Então, amigo da noiva. Que na verdade é assim, tem o amigo do noivo e a amiga da noiva. Ali eram 10 virgens. Então era o amigo da noiva, do noivo ou a amiga da noiva? Amiga da noiva. Da noiva, ok. Se é amiga da noiva, não é a noiva. A noiva quem é? Igreja. Então, as 10 virgens são amiga da noiva. E qual a função da amiga da noiva no contexto casamento judaico? Acompanhar a noiva até o encontro com o noivo. Que mais? Preparar a noiva. Que mais? Zelar pela noiva. Que mais? Vai falando aí, irmãos. Pensa no casamento hoje. Presentear a noiva. Presentear a noiva. Que mais? Constituir uma família. Oi? Constituir uma família. Não, aí já a amiga não é. Ajudar ela para não desistir do casamento, né? Faz parte de zelar pela noiva, né? Os presentes, como foi dito, adornar a noiva. Presença do Espírito Santo. Oi? Presença do Espírito Santo. Manter a presença do Espírito Santo, entrando num contexto espiritual, sim. Permanecer. Sim. Olha lá então. Então, às vezes a gente fala 10 virgens é a igreja. E não é a igreja. Mesmo porque metade vai ter um encontro e metade não. Então a gente não pode falar que a igreja vai ser dividida. Amém, irmãos? Não. Ali as virgens são amiga da noiva. Quem é amiga da noiva agora, no nosso contexto hoje, dia 2026? A igreja atual. Quem é amiga da noiva? O membro da igreja é a noiva. Amigo da noiva é Espírito Santo. O amigo do noivo é o Espírito Santo. Ah, não, do noivo, da noiva. Quem é a amiga da noiva? Entra tudo isso que vocês falaram. Quem cuida da igreja? Quem adorna a igreja? Quem limpa a igreja? Quem
traz a presença do Espírito Santo para a igreja? Quem cuida da noiva? Quem vai conduzir a noiva? Não, Jesus é o noivo. E aí? Tá vendo como? Às vezes a gente... É um texto tão simples que a gente prega tanto, ouve tanto e tem uns detalhes que passa desapercebido. E agora eu vou acarretar um peso de glória, não é peso de fardo para você, um peso de glória para você. Um peso de responsabilidade para você. A amiga da noiva são os ministros. Quem cuida da igreja, irmãos? Por exemplo, aqui hoje eu estou sendo amiga da noiva, porque eu estou te ensinando. Ou seja, eu estou te preparando para o encontro do noivo. Um pregador, um evangelista, um missionário vai lá e evangeliza na rua. Ele vai pegar aquela pessoa, vai trazer, ele salva lá, ele pregou, evangelizou, a pessoa aceita vir para a igreja. Ele já está conduzindo a noiva, trouxe para a igreja. Aqui a igreja, os pastores, os irmãos, presbíteros, diáconos vão cuidar, tirar carrapicho, limpar, dar um banho da palavra para a pessoa ficar limpa, revestir ela através de oração, jejum, estudo da palavra, intercessão, para ela ser revestida do Espírito Santo e poder, porque isso é a amiga da noiva que faz. Lembra os apóstolos em Atos? Vamos lá para Samaria, porque eles foram que eles foram batizados, mas ainda não receberam o Espírito Santo. E aí, através da imposição de mão e oração, eles receberam o Espírito Santo. Então, para receber a porção do Espírito Santo, a amiga da noiva tem que fazer essa função. Amém, irmãos? Então, as 10 virgens são os ministros da igreja. Não deixa de ser igreja no contexto geral, amém, irmãos? Mas nessa parábola, as virgens são os ministros. Quem são? Quantos prudentes tinham? Quantas imprudentes tinham? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ou seja, tem apóstolos, tem evangelistas, tem apóstolos, profeta, evangelista, tem pastores e mestres prudentes e imprudentes. Ao invés de ajudar a conduzir a noiva, às vezes até ajuda, só que ele não está cuidando de si também. Por quê? Ele tem que ter azeite de reserva para ele. E através do azeite, que é a unção, ele cuida da noiva. Estão conseguindo entender, irmãos? Estou vendo uns rostinhos meio em dúvida. Olha lá. Por isso que a palavra diz: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? O que ele está querendo dizer com isso? Você está conduzindo a igreja, mas você não tem azeite suficiente para você chegar até o noivo. Porque a igreja, quem cuida, irmãos? Claro que é o Senhor. Ele instituiu as amigas para cuidar, mas ele que abastece o azeite das prudentes. Amém? Ele que abastece. Porém, nós temos que ir naquele que vende. Não é isso que as prudentes falaram? Eu não posso te dar do meu azeite para você, porque aí vai faltar para você e para mim. Vai até aquele que vende, vai até aquele que tem, vai até aquele que possa te dar, para que não falte para você. Só que para elas foi tarde demais. Porque elas já tinham que estar preparadas uma noite antes. Amém? Por quê? Nós temos que estar preparados hoje, como se ele voltasse amanhã. 5 estavam com azeite de reserva, 5 não. Quando chegou a hora, não deu tempo para reabastecer. Então você tem que se abastecer. Hoje você está se abastecendo. Eu não ouvi glória a Deus, não crê naquilo que eu estou falando. Hoje você está se abastecendo, enchendo de azeite. Quando você ora, você está enchendo o azeite. Quando você evangeliza, você está enchendo de azeite. Quando você prega, você está se enchendo de azeite. Só que você tem que buscar e levar, para não esvaziar o seu. Porque quando você evangeliza, quando você ora, quando você prega, você está esvaziando, derramando do seu azeite nos outros. Porém, você não pode esquecer de se encher também. É isso que na parábola diz.
5 tinha, 5 não. Aí quando vem aquela palavra, ei, levantai, na meia-noite, né? Ei, o noivo está vindo, saia ao encontro. Para quem que era aquele grito? Para a noiva. Mas quem tinha que conduzir a noiva? Os ministros, as amigas, as virgens, as prudentes. Mas glória a Deus que tinha 5 prudentes. Porque Deus não é pego desprevenido. Glória a Deus. Eram para ser 10. Mas foram 5. Mas eram suficientes. O senhor respondeu Amém? uma pergunta que eu ia fazer. Sim. Porque, na realidade, como uma pessoa que não tem azeite suficiente nem para ela pode ensinar? O senhor falou que ele vai passar a unção dele, o azeite, né? Ele tem. Mas ele também tem que buscar o azeite. Sim. Lembra que eu falei nas aulas anteriores, acho que foi na passada mesmo, que o meu dom é para te abençoar e o seu dom é para me abençoar. Então, quando eu estou aqui só ensinando, pregando e passando o meu conhecimento para vocês e não sento para aprender, eu só estou me esvaziando. Se eu oro por vocês, intercedo por vocês, mas não busco alguém para orar por mim, e eu mesmo orar por mim, meu azeite está sendo derramado e eu não estou enchendo. Transbordando o caso dos outros, mas você está... Justamente isso. Eu estou enchendo vocês de azeite, porém, para encher, o que eu preciso fazer? Para encher alguém, eu tenho que derramar do meu. E para encher o meu, alguém tem que derramar em mim. Eu percebi que alguém entendeu o mistério. Por isso que eu falo, ninguém, irmãos, algo que a gente aprendeu muito, nenhuma unção dispensa preparação. Nem que, eu sou pastor, temos a bispa ministrando, seja no culto ou seja no estudo, com aquela unção, a graça dela. Aí a gente está aqui se enchendo. E às vezes tem pessoas que não entendem, nossa, a bispa devia estar pregando hoje, né? Por que ela está sentada? Nossa, hoje foi o irmão, nem obreiro, está pregando hoje. É por quê? Porque a gente precisa se encher também. Vai chamar um pastor de fora, porque a gente também precisa se preencher. Amém, irmãos? E agora eu estou querendo voltar para a faculdade de teologia, porque eu quero me encher mais. Amém? Porque como que eu vou derramar, sendo que eu não vou me encher? Eu preciso encher mais, senão como que eu vou derramar para vocês? Senão eu tenho que ficar no conta-gota para não esvaziar tudo. Tem que renovar. A unção, ela é renovável, irmãos. A misericórdia, ela é renovada a cada manhã. Então, a preparação e conhecimento também. Por exemplo, aqui, quem que já pregou pelo menos mais de 10 vezes aí? Levanta a mão. Se você voltar a pregar uma mensagem que você já pregou, vai ser do mesmo jeito? Não. Por que que não? Porque a palavra se renova. A palavra se renova e a sua unção também. Não só a palavra, mas a sua unção, a graça que o Senhor derrama em sua vida. Por exemplo, se você vai lá, na época que você estudou, a maneira que a pessoa ensinou como é a adição e subtração é a mesma até hoje? Sim ou não? 1 mais 1 dá quanto? Há 10 anos atrás 1 mais 1 era quanto? Há 20 anos atrás 1 mais 1 era quanto? Às vezes a forma de fazer era diferente, mas com o Senhor é diferente. Se o Senhor você ministrar hoje 1 mais 1 é 2. Se você ministrar daqui a 5 anos, de repente você vai ver que 1 mais 1 é 4. Não pegou, né? Não pegou, né? E aí você vai aprender também que de repente você prega que 1 mais 1 é 2. E de repente você vai entender que mais para frente esse 1 mais 1 é 1. E que esse 1 mais 1 que é 1 pode ser também 5. Glória a Deus. Estão pegando a conta aí ou está te deixando mais confuso? Bom, a gente acha
Eu e Deus só a maioria. Só que Deus não é um só. É um só Deus, mas tem 3 pessoas. Então você que é um mais um que é Deus, são 4. Então glória a Deus aí. Quando você casa, a palavra diz que vocês 2 não são mais 2, são? Que conta doida, 1 mais 1 é 1. Só que aí o casa com 1 mais 1 que dá 1, só que tem a presença de Deus que tem mais 3 pessoas. Aí dá 5. Foi uma forma mais ilustrativa, só para explicar que a gente precisa ser renovado. Porque de repente o que você prega hoje é do seu nível de conhecimento de hoje, que depois ele vai ser renovado, vai ser aumentado, porque o Senhor é contigo. E ele tem uma porção nova a cada dia. Aleluia! Então ele tem algo novo para você. Se eu for ministrar essa mesma aula semana que vem ou daqui a alguns dias, pode ser que mude. Porque o Senhor me revela e transborda e acrescenta algo a mais. Amém, irmãos? Tá conseguindo acompanhar? Tá certo? Pastor, só uma dúvida. Na parábola, A Sheilinha aqui, não. no caso, as virgens não tinham que entrar com a noiva, porque aqui fala que as virgens que estavam preparadas entraram com ele, com o noivo, para o banquete nupcial. Sim. Então, com a O noiva, banquete, vamos, é o tempo. Eu não vou tão aprofundar, senão a gente teria que pegar todo o contexto do casamento judaico. As amigas acompanham a noiva, mas vamos colocar um exemplo, não sei se vocês já leram, o casamento de Isaac, né? O amigo do noivo foi lá buscar a noiva que veio acompanhada, mas chegou num certo lugar, próximo da tenda, a noiva entra e as amigas, lógico, vai ficar de fora, porque ali é a noite nupcial, então é só o casal. Após isso, sai para festejar. Casamento judaico, 7 anos, ou 7 dias. Então eles têm ali um momento que é como a gente chama hoje, a noite de núpcias, só os 2. Aí depois ele sai para o banquete, aí as amigas e os amigos vão ao encontro. Então neste momento, já teve o casamento do noivo com a noiva. Aí as amigas foram ao encontro para o banquete nupcial. Aí chegou no banquete nupcial, tinha as prudentes que entraram e as outras não. Então, ou seja, olha como é profundo. As imprudentes não chegaram nem a participar do casamento e queriam entrar para o banquete. Ah, irmão. Elas não conseguiram levar a noiva até o casamento, a festa, na núpcia. E depois queria comer do banquete. Falou, opa, já era, não te conheço não. O que ele fala aí para as imprudentes? Leia aí para nós. Está no versículo 12. ele respondeu: a verdade é que não as conheço. O que está escrito? Pode falar de novo. Não os conheço. É verdade é que não as conheço. É que aí essa tradução está um pouquinho fraca, vamos dizer assim. No grego original diz: e ele respondeu, porque elas vêm falando antes, né? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. No versículo 11. Aí no 12, e ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não aprovei as suas obras. Fala, você não cuidou direito da minha noiva. Você não protegeu a minha noiva. Na hora que era para conduzir ela para a noite nupcial, você não estava lá. E agora quer entrar para festejar no nosso casamento? Apartai-vos de mim, pois não aprovei sua obra. Entendeu agora? Não é não vos conheço, porque aí ele não é Deus, porque Deus conhece todo mundo, ele é onisciente, conhece todas as coisas. Mas ele fala, não aprovei as suas obras. Pastor, então quer dizer que se a gente for olhar aqui, A obra é do ministro aqui, tá? na verdade, essa palavra ela vem de encontro aos ministros. Sim. Não de encontro propriamente à igreja, mas aos ministros. Não, aos ministros.
Porque a igreja, irmãos, a igreja, corpo de Cristo, ela não se perde. Tem, né, tem um membro que se afastou, fugiu, morreu no pecado, enfim, então porque ele perdeu o título de igreja. A igreja não se perde. O ministro, ele pode se perder sim. Claro, aquele que era crente, se afastou, não deixou de... Ele era igreja, mas deixou de ser. Amém? Não sei se está conseguindo entender. Mas aqui, nesse contexto, a igreja não se perde. Aí vamos entrar no individual, que é isso que a gente está falando. Aí entra aquela outra passagem, que aí chega ali alguns também ministros, mas entra como membros da igreja também, porque ele deu autoridade e poder sobre todos. Quando ele fala, eu te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, ele reveste a igreja em si, para levar a sua palavra. Aí diz lá uma passagem, agora não me recordo, e fala, chegou lá para a bodas, ele fala, Senhor, Senhor, nos permita entrar como das virgens agora. Em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome preguei a palavra. E ele fala, opa, a mesmo caso aqui, ó, apartai-vos de mim. Uma parábola de ensinamento, né, pastor, da segunda vida. Tá aí com versículo aí? Mas enfim, é o mesmo contexto. Então, o membro se perdeu, está fora da igreja. Oi? É na sequência, né? Versículo 12 e 13? Não, isso aí é o que a gente leu. Tá. Vamos ler aqui vamos ler aqui do 35. Olha lá, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste de beber, era estrangeiro e hospedou-me, estava nu e me vestiu, adoeci e visitar-me, estive na prisão e foste me ver. Então juntos lhes responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e deste... Eu acho que não é esse que eu estou falando, é outra coisa. Mas também faz sentido. Esse aqui já entra para a igreja mesmo, né? Primeiro fala para os ministros, aqui na parábola das 10 virgens, e depois para os membros. Fala, ó, mas tem que pregar, evangelizar e profetizar, isso é para os ministros da igreja. Mas ele fala, mas tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava com frio e não me vestiu. Estava enfermo e não me visitou. Estive na prisão e não foi lá me ver. Então ele já engloba tudo aqui nessa passagem. Amém? Isso aqui já para qualquer um pode fazer isso. Quem aqui já deu um lanche para um morador de rua? Aí, ó. Quem deu uma roupa para um morador de rua? Quem ajudou alguém que tinha necessidade? Então o Senhor está falando, você fez isso, já que você fez como se fosse para mim. Por quê? Porque você é amiga da noiva. Quando você cuida de um pequenino, você está cuidando da igreja. Amém? E quando você não faz, olha como é profundo. Quem não cuida um dos outros com o seu dom e o seu chamado, e não multiplica o seu talento, olha aqui que diz a palavra. O lugar dessas pessoas será no lago de fogo e enxofre, que está separado para Satanás e seus anjos. Ou seja, se encha de azeite. Uma hora vai ser precisar, né? Vai. Uma hora vai. Pergunta aqui sobre o versículo 12, uma coisa rápida. 12 da onde? Mateus 25 mesmo. Ah. Que a palavra aqui fala que em verdade
Sim. tradução diferente. E se for estar ministrando a palavra ali, sai essa tradução diferente, como vai ser? Ó, se é no caso um de vocês que já conhece, que nem agora, se você lê aqui, como eu li, na minha Bíblia está escrito assim, e ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Você pode ler como está aqui. E ensinar a igreja. Falou, irmãos, essa passagem no original do grego diz, ó, não que não vos conheço, porque isso diminui a divindade, porque Deus conhece a todos. No original diz, não aprovei suas obras. Aí você ensina a igreja. Agora, se você lê isso e ministrar do jeito que está, sabendo a verdade, você acaba cometendo um erro. Não que isso vai te levar para a perdição ou conduzir a igreja para a perdição. Não. A misericórdia do Senhor nos alcança. Mas se você sabe como que é, ministra o correto. Amém, irmãos? Tem erros que não tem como resultado a falta de salvação, por exemplo, ou a perda da salvação. Esse é um caso deles, né? Mas, se a pessoa tem um conhecimento, ensina. É importante. Tá bom? Pastor, eu vi uma passagem aqui, mas eu sei que está em Hebreus. Diz assim que, uma vez iluminado, a pessoa sai da presença de Deus, jamais provou os dons celestiais, jamais será iluminado novamente. Depois tem que pegar o contexto, que agora na minha memória não vem. Mas depois me manda. A gente vê com calma, a gente repassa, manda lá no grupo. Bom? Que aí tem que ver todo o texto, o contexto, e talvez a gente saia do que a gente está ministrando agora. É longo o capítulo. Tem 20 versículos. É o 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participando do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sendo outra vez renovados para arrependimento. Pois assim como a eles, de novo crucificamos o Filho de Deus, exponha ou vitupério. A gente tem que pegar com mais calma, a gente consegue passar, né? Que aqui fala das doutrinas, enfim. Mas a gente depois me relembra e a gente pega em cima dele isso. Senão a gente vai entrar agora que ele leu o texto e o contexto e aí talvez a gente não prossiga aqui no contexto da aula. Aí talvez eu impeça um pouco, né? Mas me lembra para trazer, que agora, se eu tentar entrar ali, vai ser eu. Aí eu comecei a ler e os olhos se fecharam, então aí seria conhecimento humano. Oi? Paulo fala assim, digo eu, não sei. É justamente isso. Então vou deixar ele continuar falando. Amém, irmãos? Então a gente já voltando ao nosso contexto aqui da aula, a gente falou um pouco sobre 1 Tessalonicenses, mas tem aqui alguns contextos para falar sobre o que a gente está descrevendo aqui, que é o Senhor como nosso condutor, né, que nos conduz, porque Ele disse, né, na sua palavra. E a gente vai estar lendo aqui em João 14, versículo 6. A gente tem falado bastante de João, né, todas as aulas, como foi a nossa linha da introdução da nossa bispa, e o Espírito Santo tem conduzindo assim. Em João 14, 6, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, ou seja, Ele irá nos conduzir ao Pai. Por quê? Porque Ele nos comprou. Amém, irmãos? Amém. Ele nos comprou. Então, como funciona? Pegando todo esse contexto que a gente falou, os ministros cuidam da igreja.
conduz a igreja até o casamento com o noivo. E quando o noivo casa com a noiva, tem as bodas e apresenta ao pai. Então vai chegar um momento especial que o noivo vai nos conduzir até o pai. Amém? Glória a Deus. Isaías 61, eu vou deixar mais para vocês estarem lendo em casa o livro inteiro, tá bom? O capítulo inteiro, perdão. Que o livro são 66 livros, né? Ou capítulos no livro de Isaías. Isaías 61? Uhum. Anota aí Isaías 61 que vai completar o entendimento desse tópico de condutor. E também no arrebatamento como nosso galardoador. Amém, irmãos? Amém. Porque assim, ele vem, como ele fala para aquelas que vão bater atrasado na porta, vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, não aprovei as suas obras. Porém, quem entra, ele fala, sua obra eu aprovei, mas vamos ver qual o galardão que você vai ganhar através dela. Amém? Que é o que a gente já tem até dito, vamos começar aqui em Apocalipse 22, 12. Só para contextualizar o que a gente tem falado aqui já. Esse é o segundo tópico? Segundo tópico, o galardoador. E a diaconisa Sheila está aqui no vídeo. Está assistindo. Mas se estiver assistindo aí, dá um glória a Deus aí, Sheila. Porque tem gente que põe lá, fala que está assistindo e está fazendo feijão, né? Fazendo carne. Aí não está nem ouvindo a aula. Mas não vai ser o caso dela, em nome de Jesus. Daqui a pouco vai vir um terra aqui, ó. Amém, irmãos? E se não vir também, eu coloquei a irmã na saia curta aqui. Amém, irmãos? Apocalipse 22, versículo 12. Quem lê para nós aí? E eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Dá um glória a Deus aí. E às vezes a gente acha, não, tá atrasado, tá demorando. É que você está contando no seu tempo. No tempo dele ele fala, vou vir cedo, é rapidinho. É a mesma passagem de Pedro lá, quando andou sobre as águas, começou a afundar, achando que Jesus estava longe, berrando, desesperado. Mestre, socorro, me ajuda, estou afogando, berrando. E Jesus do ladinho dele falou, ô irmão, relaxa, estou aqui, estou do seu lado. É a mesma coisa que ele ficar gritando aqui, Jesus atrás dele falou, cutuca nas costas, estou aqui, ó, dá a mãozinha aqui pro papai, dá? Né? Elias, quando ficou com medinho lá de Jezabel e Acabe, saiu fugido, tinha matado sozinho, tinha os 400 profetas de Baal, né? 450, mais 400 profetas Azera, que a gente esquece disso, foram 850, e aí é uma mulher, isso, e uma mulher só afrontou ele, ameaçou ele, ele vazou. O que ele fez com mais de 800 homens, uma mulher botou ele para correr. Mulherada tem um poder aí, não sabe usar, tá vendo? Dá um glória a Deus aí, mulherada. Mas não precisa fazer como ela, não. Tem que fazer como Ruth, tem que fazer como Noemi, né? Quem mais? Esther, olha aí, ó. Maria, Isabel. Amém? Legal. Aí, ó. Amém, irmão. Ó, a Sheilinha deu um glória aqui. Ó, aleluia. Irmã Sheilinha deu glória. Então ela pode até estar fazendo comida, mas tá ouvindo. Tá fazendo torta de limão. Traz para nós. Amém, irmãos? Voltando aqui. Entrando no que o presbítero disse. Ele fugiu, abandonou seu fiel escudeiro, seu amigo pelo caminho. Andou no deserto, encontrou uma árvore, deitou a cabeça na pedra, pede para morrer. O Senhor falou, não, você não vai morrer, come, bebe, levanta e anda. Ele continuou dormindo. O Senhor enviou o anjo de novo, come, bebe, anda, porque muito longo é o seu caminho. Aí ele aceitou, começou a andar 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, irmãos. Foi através da força daquela comida que o anjo deu.
Ei, às vezes você come uma comidinha, logo daqui a pouquinho você está com fome, mas a comida que Deus te dá, você vai caminhar muito. Chegou na caverna, passa vento, tempestade, chuva, terremoto, avião, helicóptero, passa o que for. Fala, o Senhor não é, por quê? Porque ele fala suave, porque ele está pertinho. Para que ele vai gritar sendo que ele está do seu lado? Então a gente tem que estar atento. E ele fala, ei, eu não vou demorar, porque eu estou tão pertinho. Então, cedo venho, logo eu venho, daqui a pouco estou às portas. É a gente que demora para se preparar. Amém, irmãos? E ele falou, cedo venho, e comigo está o meu galardão. Olha que interessante isso. Às vezes, a gente acaba sendo meio que egoísta, né? Fala, eu vou fazer as obras porque o Senhor me disse que eu tenho uma coroa, que eu vou ter um galardão. O galardão é meu. Eita glória! Ei, o Senhor disse, o galardão é meu. Mas como eu sou amoroso, misericordioso, eu vou dividir com você. Não quer receber não, irmão? Ele falou que vai aqui, irmãos, ó. O galardão é meu, está comigo, ele é meu. Mas é para dar cada um segundo a sua obra. O galardão é dele, o galardão está com ele, mas ele quer entregar para você. Quem vai receber esse galardão aí? Mas antes de receber, ele vai botar no fogo as suas obras, né? Sim ou não? 1 Coríntios, não é isso? Acho que a minha avó não passa muito. O que é isso? Está naquela passagem, né? Senhor, renova minha fé. Irmãos, vamos lá. É 1 Coríntios 3. Vamos seguir aqui. Vai enterrar o talento, não, irmão. Quem enterra o talento dá ruim. 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim. Eu vou ler só a parte que a gente está falando agora, tá? 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, só para você entender o contexto, irmãos, se alguém sobre este fundamento é Cristo, também está falando de Cristo aqui no contexto geral, tá? Se você edificar, olha lá, sobre Cristo e formar um edifício, ou seja, suas obras sobre Cristo, sobre o fundamento, sobre a coluna, sobre a rocha que é Cristo, se as suas obras estão sendo fundamentadas em Cristo, seja ela de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, porque a verdade é Cristo, aleluia. E o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Você vai ficar feliz, presbítero, ainda aqui, ó. Mesmo você falando que as suas obras talvez sumam. Mas olha lá, se a obra de alguém nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Dá um glória a Deus aí. Ou seja, Jesus falou, eu logo venho, e comigo está o meu galardão, e vou dar para você. Porém, vai ser passado pelo fogo para ver se você vai receber o galardão ou não. Aí continua aqui, ó. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, ou seja, passar pelo teste do fogo, esse receberá galardão. Então, para receber o galardão que está com Cristo, que ele está trazendo, que é dele, que ele quer dar, tem que passar no teste do fogo. Continuando, versículo 15. E
se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas a tal pessoa será salva, todavia pelo fogo. Irmãos, não vai ter galardão, mas está salvo. Glória a Deus, pelo menos. Então, irmão, se você acha que a sua obra de repente não vai passar no teste do fogo, não se preocupa, porque o Senhor só vai colocar a obra para passar pelo fogo quem já está salvo. Então, se você estiver lá numa filinha, irmão, lá apreensivo, estou conjecturando, irmãos, não está na Bíblia isso. Fala, e aí, irmão? E agora, hein? Será que as minhas obras vão passar pelo fogo? Ah, não sei, né? Aí você olha do lado, fala que está conversando com Moisés, né? Ah, a sua acho que vai, né? A minha eu não sei, e agora? Será que passa pelo fogo, não passa pelo fogo? Irmãos, o importante é que esse contexto, essa conversa, este momento de passar pelo fogo, já vai ser no reino de Deus. Porque no reino de Deus as suas obras serão provadas no fogo. Agora aqueles que não entram no reino, a vida toda vai ser jogada no fogo. Olha a diferença. Ali, irmãos, eu não vou entrar nesse contexto hoje. Ali, para as pessoas que não vão ter a salvação que será lançada no fogo, que a gente já falou há minutos atrás, ali é o batismo no fogo. Depois a gente explica isso mais para frente. Porém, aqueles que são salvos, eles não são emergidos no fogo. Eles vão ter as obras lançadas no fogo. Se o fogo consumir tudo, presbítero, importante que está salvo. Né? Está salvo. Isso ele afirma no 16. Aí, ó. Aí, continuando. Versículo 16. Continuando. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Foi o que eu disse agora. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se de louco. Enfim, depois tem esse contexto todo, mas voltando para as obras, que são de ouro, prata e pedras preciosas, que serão lançadas no fogo, e o fogo não vai consumir, aí essa pessoa vai receber um galardão. O que é o galardão? Fala para mim, o que é o galardão? Fala forte, o que é o galardão? Não sei. A gente vai saber um dia, amém? Creio eu, que quando ele fala que receberá uma coroa, é uma coroa. Que a gente até fala, ó, coloquei uma pedrinha nova na minha coroa. Só que às vezes essa pedrinha pode ser de madeira e vai pegar fogo. Eu creio que é o brilho, é a glória do Senhor. Então, a glória, a coroa vai refletir a glória do Senhor. Então, quanto mais as suas obras passarem pelo fogo, mais glória você vai ter. E isso é eu que estou falando, não é nem eu que estou passando aqui, mas não estou afirmando. A única coisa que é importante mesmo que você tenha uma coroa, uma pedrinha de barro, glória a Deus, você está salvo. Agora, se você tiver uma coroa cheia de pedras preciosas, ouro, prata, glória a Deus também. O importante é morar com Ele. Amém, irmãos? O importante é morar com Ele, porque Ele nos prometeu. Lá em João 14. Ali não tem a opção de barro, né? Mas vai que, né? O barro passando pelo fogo, ele fica durinho, né? Não achei nada que fosse trabalhar de barro, eu vou inventar uma agora. Já tá dentro. Olha lá, João. Não é o presbítero João. Abra no livro de João. Amém? Livro de João. Capítulo 14. Você ficar tranquilo. Fica calmo, pessoal. Calma.
Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. Vou preparar-los um lugar. Quem vai ter um lugar preparado pelo próprio Cristo aí? Dá uma glória a Deus. Versículo 3, aqui também tem uma tradução, geralmente a Bíblia, algumas traduções é um pouco mais, não vou dizer fraca, mas uma ou duas letras que mudam o contexto. Por exemplo, lê aí, versículo 3, vocês. Só o começo. 1, 2, 3. Opa, eu ouvi duas traduções aí boas. Vou ver aqui. Lê. Se. Segura. E se eu for? Wilson. Depois de ir... No versículo 3. Depois de ir e vos preparar um lugar... Ó, depois de ir e preparar um lugar, já mudou. Ou não? Diaconisa, lê a sua. Quando eu for e vos preparar um lugar. Quando eu for e vos preparar um lugar. Vamos pegar? Ele fala, quando eu for, porque ele estava vivo, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha subido. Então ele estava falando, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou subir. Ou seja, quando eu for, eu vou preparar um lugar. É certeza ou é dúvida? Certeza. Do Wilson, lê mais uma vez. Depois de ir e vos preparar um lugar. Depois de ir, vos preparar um lugar. Depois de ir, vou preparar um lugar. É certeza ou é dúvida? Lê mais uma vez a sua. E se eu for. E se eu for. Opa. Se é dúvida. Se não é certeza. E muitos têm essa tradução. A minha é assim. A minha está aqui, ó. E se eu for? Então quer dizer que Jesus não tinha certeza que ia para o céu? Alguém pode te interrogar isso. Se alguém chega para você e fala, lê aí, João 14, versículo 3. E se eu for? Eu falo, opa, então quer dizer que Jesus não tinha certeza, não era Deus? Será que ele foi mesmo? Será? Será? Porque dá essa margem, não dá? O será? Agora que eu entendi. É que eu sou meio leigo os memes da Tônia. E será? Lembrei da minha sobrinha fazendo isso. Mas enfim. Aí tem muitas moradas. Como que a sua casa é igual à minha? Sim ou não? A sua casa é igual à minha? Não. Se eu for na sua casa, a cama é igual? Se eu for na sua casa, é igual a minha cama? O armário, o sofá, televisão não é, porque a sua tem uma gigante lá, a minha é pequenininha. Por quê? Você tem mais galardão que eu. Entendeu? Foi uma maneira cômica para explicar o... porque assim, ó. Só que primeiro vamos fechar isso. E se não existe. O original mais certo foi o contexto que a diaconisa leu, que é quando eu for, porque ele ainda estava vivo, não tinha morrido. Então, quando eu for, o contexto do Wilson também traz esse sentido. Então, o original ali, o que é? Quando eu for, eu vou preparar um lugar para vós. Porque na casa do meu pai é várias moradas. Aí o presbítero fala, mas como assim? Se ele tem várias moradas, por que vai preparar? Porque cada um vai ter o seu cômodo de acordo com o que você fez aqui. Que versão que é essa daí? Essa aqui acho que é revista e corrigida, eu acho. Não. Essa aqui é King James, tá a mesma coisa. Mas depende qual versão da King James. 1611. Mas tem a atualizada. É que tem atualizada, tem revista, tem igual Almeida. Almeida, revista e atualizada. Amém, irmãos? Mas voltando. Se a sua morada tiver paredes de ouro, pedras preciosas nos umbrais da casa, da porta,
né? De frente para a sala do trono. Ou de repente, a sua casa é uma casinha de pau a pique, de sapê, que fica lá pertinho do rio Pison, lá embaixo. Irmãos, dá glória a Deus do mesmo jeito, porque é reino. É reino. Mas você quer ter a sua morada um pouquinho mais luxuosa? Sim, irmãos. Sim. Esse casal aí, as obras. Ó, entenda. Ó. Aí que tá. Lá na outra casa você não vai precisar nem pescar. Mas enfim, agora para entrar no contexto, porque a gente fala, que isso, pastor? Você quer ter uma casa toda luxuosa no céu? Irmão, a gente não sabe como vai ser. Mas a questão é, se o galardão vai passar pelo fogo e os mais preciosos, no caso as obras mais preciosas vão passar no fogo e vão permanecer, quer dizer que você fez um bom trabalho aqui. Então, é importante você almejar, falar, não, realmente eu quero ter obras de pedras preciosas, de ouro e prata, porque isso vai me diferenciar, mas não porque eu quero ser diferente dos outros, é porque eu quero ver a alegria do Senhor me recompensando pelas obras que eu fiz, como a parábola dos servos. Ou você quer chegar lá e chega lá o presbítero Nilo, aqui, Senhor, os 10 talentos que o Senhor me deu, trabalhei, granjeei e multipliquei. Servo bom e fiel, entra naquela moradia com TV de 100 polegadas. Seu lado direito, Moisés, lado esquerdo, Davi. Atrás da sua morada, Elias. Do outro lado está Enoque. Aí vem o pastor, os irmãos. Calma. Vamos no contexto da parábola. Chega no missionário Gilberto. Ó, o Senhor me deu 10 talentos. Trabalhei, granjeei, multipliquei. Servo bom e fiel. Você vai morar perto do Nilo, porque ele tem uma boa vizinhança. Aí chega o Manuelzinho. Manuelzinho, não é o presbítero esse. Por quê? Aquele que chegou e recebeu um talento e escondeu, claro que não é o presbítero, João. Não, graças a Deus não, pastor. Porque o presbítero João, ele também trabalhou, granjeou e multiplicou. A gente só não sabe por quanto, mas ele multiplicou. Mas tem aqueles que pegam o talento e esconde, enterra. Aí quando o Senhor voltar, porque ele vai voltar para buscar a igreja, para buscar aqueles que ele falou que ia vir buscar, e ele vai falar, e aí, cadê os talentos? O que fez com os talentos? Aí eu falo, Senhor, eu enterrei, sabia que o Senhor era um Senhor bravo, nervoso, e para eu não perder, enterrei, mas ele está aqui, ó. Aí ele fala o quê? Servo inútil. Inútil. Não entrará comigo no meu regaço, no meu reino. Por quê? Ele pegou o talento e enterrou. Irmãos,